CBN Recife. Apresentação, Mário Neto. Voltamos às 9h14 com os destaques desta quinta-feira que serão analisados pelos nossos convidados. Priscila Lapa, doutora em Ciência Política, e Écio Costa, da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos ao vivo, na frequência no dial do seu rádio em 105,7 FM e também no canal da CBN Recife no YouTube. Vamos então aos destaques de hoje. Priscila Lapa, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Écio. Bom dia a todos. Écio Costa, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mário. Bom dia, Priscila. Sempre um prazer aqui estar debatendo com vocês. Prazer é nosso em tê-los aqui para conversarmos inicialmente a respeito do Complexo Industrial e Portuário de Suape, que vai receber um investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a tancagem de GLP. E um outro investimento aí no Grupo Atacadista do Maranhão, que também deve investir 1 bilhão e 700 milhões de reais aqui no estado de Pernambuco. Investimentos de alguma forma chegando. Priscila, como analisar, então? Fazia tempo que a gente não tinha boas notícias desse nível, né? Boas notícias na casa dos bilhões, né? A gente, nos últimos meses aí, no último ano, a gente vem se acostumando com notícias negativas, né? De déficits, de incapacidade de investimentos, da incapacidade de atrair grandes investidores, isso politicamente muito conturbado, né, também, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista local, né, sempre o governo de Pernambuco muito mais reagindo a notícias negativas, a indicadores de que Pernambuco estava com recorde de desempregos, né, indicadores que não são bons, de insatisfação também, né, de setores econômicos com toda a condução aí do plano de retomada das atividades, falam da falta de diálogo e tudo isso. E aí, de repente, vem essa boa notícia. De repente não, né? Porque um anúncio desse, ele é costurado, ele é construído com antecedência, né? As articulações para que a atração de investimentos aconteça, ela permanece, ainda que não seja notícia nos jornais todos os dias, e torna-se notícia efetivamente quando isso se concretiza, né? Então, politicamente, é importante também esse fortalecimento da visão de que o Estado de Pernambuco ainda tem capacidade, né, para isso, de que o Porto de Suape porque ficou essa ideia, né, de que ele seria a solução de todos os problemas, e depois ele virou um poço de lamentações, e agora, né, a gente começa a ver a retomada de uma dinâmica econômica vinculada a isso, e isso tem sim uma importância política também para o governo do Estado, que nos últimos meses se viu, como eu falei no início, né, apenas trazendo mais notícias, né. A gente espera que isso se reflita, sim, que isso seja apenas uma indicação de que outros investimentos estão chegando, de que outras articulações desse nível estão acontecendo e que o desenvolvimento ele não parou, né, que a interrupção ocorrida com a pandemia ela vai ser retomada e que os problemas estão meio que ficando, né, para trás. É isso que a gente espera, que isso seja uma notícia também importante para relevar a confiança das pessoas no governo do Estado e na condução das políticas de desenvolvimento aqui em Pernambuco. Uma curiosidade, Écio, é que é literalmente do cais ao sertão, porque no cais, lá em Suape, a questão da tancagem de GLP, e no sertão, porque esse grupo maranhense vai começar por Petrolina, né, investindo por Petrolina. Curioso isso, né? Isso, como você disse, realmente, no mesmo dia, anúncios de uma ponta a outra do Estado, né, aí eu tenho algumas considerações em relação a esses dois investimentos, né, são importantes para a nossa economia, começando aqui pelo Porto de Suape, e dessa cadeia produtiva do gás, você precisa ter também um maior dinamismo dentro aqui da economia, não só na parte portuária, né? Por exemplo, a Copergás, ela hoje é uma empresa estatal e que provavelmente, se fosse privatizada, traria de repente mais investimentos, além desses que a gente está vendo mencionados aí. Tá? Então, eu acho que isso, com o novo marco do gás, permitiria talvez a gente ter números bilionários com mais frequência nesse setor, até porque Suape tem essa posição estratégica que é muito relevante. Tá? Com relação ao outro investimento, também é mais uma rede de atacarejos, né, que tem participado aqui da economia pernambucana, tem entrado aqui na economia pernambucana, e é um investimento relevante, traz dinamismo lá para outra ponta do estado, né? Quando você vai ver a foto, inclusive, lá chama a atenção que você tem Paulo Câmara junto com Miguel Coelho, né, e o empresário, são
são opostos, mas que na hora do investimento tiraram foto juntos, né? Então isso é importante pensando no estado de Pernambuco. Só que aí o setor é que me preocupa também um pouco, porque o que é que acontece? Esse setor do atacarejo, ele tem batido de frente com o setor atacadista e o varejo tradicional aqui do estado de Pernambuco. Então, você tem aí uma série de concessões de benefícios, concessões e benefícios fiscais que são dados, que aí termina deixando, às vezes, desnivelado em termos de competitividade com o atacado e com o varejo tradicional. E se isso acontece, você pode ter a médio prazo um desmantelamento do setor, que pode fazer com que aqueles pequenos varejos que você tem lá mesmo, em Petrolina e em cidades e municípios próximos onde esses investimentos se implantam, com uma concorrência muito forte, né, porque os pequenos varejos eles não têm os benefícios fiscais, e aí isso a médio prazo pode fazer com que você tenha uma redução dessa concorrência. Tá? Então, isso tem que ser muito bem planejado para que os dois possam conviver. Você tem o atacarejo, mas que o pequeno varejo seja preservado, né? Que toda essa cadeia produtiva de distribuição seja preservada. Uhum. Bom, outro assunto. Apesar de internado para tratamento médico, o presidente Jair Bolsonaro não se licenciou do cargo. Isso vem acontecendo há algum tempo já. Ele não tem se licenciado. O vice-presidente Hamilton Mourão viajou no mesmo dia da internação para Angola. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, que responde a um processo no STF, poderia não conseguir assumir em caso de necessidade. Então, sobraria aí para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, quarto na linha de sucessão. Que linha de sucessão complicada é essa, hein, Priscila? E o Senado ganhando um protagonismo como a gente nunca mais tinha visto, né? Assim, nos últimos dias, a gente tem visto falar muito mais do Senado do que da Câmara, justamente por essa questão da CPI, por outras questões mais sensíveis do momento atual, né? Parece que o Senado vem respondendo de forma mais imediata às demandas, às agendas da sociedade do que propriamente a Câmara. É a Câmara muito conectada. Quando a gente pensa em centrão, né? Quando se fala muito desse centrão que aderiu ao governo e que o centrão vem fazendo ser o fiel da balança disso tudo, a gente pensa muito mais na Câmara do que no Senado, mas o centrão está lá no Senado também, né? Ele também tem a ver com partidos que também têm assento no Senado. Agora, claro, como eles são muito mais numerosos na Câmara, como a Câmara é uma casa muito maior, é mais difícil você fazer as devidas concertações políticas. Essa questão do adoecimento do presidente era meio que esperado, né? A gente não fica esperando o pior para ninguém, mas ele vinha apresentando, né, fisicamente sintomas de que não estava muito bem, né? Tinha notícias no final de semana de que ele estava com insônia, que ele dispara mensagens de madrugada para as pessoas mais próximas, né, mostrando um certo nervosismo, né, e fisicamente, nessa questão do soluço, ele realmente demonstrava que precisava de um atendimento médico, né, então a gente não sabe exatamente a proporção, as notas oficiais são sempre muito colocando que ele está aqui, está tudo bem, e a gente espera sim que esteja, né, mas a gente sempre fica com aquele sinal de alerta ligado, porque é muito delicada essa situação dele em relação ao intestino e todos os processos médicos, né, clínicos que ele já passou. E aí Mourão, coincidentemente, né, ele não teve a felicidade de estar no Brasil nesse momento, né, ele é alguém que também tem tido seus momentos de atrito com o presidente, recentemente teve mais um, né, não chegou a ser um atrito, mas ele faz algumas colocações que vão realmente de encontro à postura do presidente, e isso com certeza nos bastidores não é bem recebido, isso com certeza gera tensionamento político, e provavelmente se tiver de acontecer a cirurgia, como está para se aguardar durante o dia de hoje o anúncio, esse licenciamento terá que ocorrer, porque será um afastamento por um período um pouco mais extenso. E aí, provavelmente, Rodrigo Pacheco entra aí nessa disputa aí com Arthur Lira para ver se o Senado vai ganhar mais uma vez, mais um protagonismo agora na história política brasileira. Essa fragilidade, certa fragilidade da saúde do presidente pode impactar no mercado ou não, hein, Écio? Sim, o mercado fica apreensivo, né, com relação à situação do presidente, não é uma situação normal, né? Então isso gera incertezas, e incertezas para o mercado sempre são uma coisa ruim, né? Você termina tendo uma maior volatilidade, né? Mas à medida que você tem maiores esclarecimentos, né, que você não tenha informações de que seja algo muito sério, aí isso tende a acalmar,
né? O Mourão, como vice-presidente, não é tido como alguém que o mercado não goste, né? Pelo contrário, o mercado posiciona geralmente muito bem as declarações que Mourão faz, e o Rodrigo Pacheco assumindo a presidência também não é algo preocupante para o mercado, porque, inclusive, muitas das medidas reformistas que a gente tem visto têm saído do Senado, né? Tem saído do próprio Rodrigo Pacheco. A reforma tributária, por exemplo, ela está sobrevivendo no Senado, né? O Arthur Lira extinguiu a comissão especial, né, que analisava a reforma tributária, e o Rodrigo Pacheco, no Senado, assumiu, né, vestiu a camisa da reforma tributária e tem tocado isso para frente. Então, claro, como eu disse, incerteza não é bom para o mercado, mas há bons nomes, né, em relação às expectativas do mercado, né, para assumirem numa possível ausência um pouco mais prolongada que venha a acontecer. Bom, um assunto para Priscila comentar. Prefeito Jabotão dos Guararapes, Anderson Ferreira, ganha força para ser nome da oposição em Pernambuco em 2022, mas aquela decisão do MDB de negar a candidatura de Miguel Coelho deve ser contestada pelo próprio prefeito de Petrolina junto ao comando nacional da sigla. Quer dizer, ainda há essa possibilidade de Miguel Coelho ser candidato aqui no estado de Pernambuco. E essa briga na oposição ganha força também, né, Priscila? Ganha. Eu acho que o debate antecipado, o debate eleitoral extremamente antecipado ele sempre é, né? Mas a gente está vendo uma antecipação absurda, assim, né? Desde 2020, que já se falava dos nomes dos prefeitos que seriam candidatos a governador em 2022. Então, essa antecipação, ela tem esses reveses, né? Ela tem essa questão de... A estratégia é sempre você tentar antecipar o que é que o outro adversário pode fazer e você dá um passo, né, olhando para isso. Então, dentro do MDB, que nunca foi muito tranquila nessa relação com o governo do Estado, tem uma ala que é aliada do PSB, uma ala que não é. À medida que a família Coelho foi ganhando mais protagonismo, esse racha ficou muito evidente. Em 2018, ele não apareceu como algo substancial, mas ele virá com toda a força, né, em 2022, essa questão, essa dissidência, essa questão de não ser uma unanimidade o posicionamento do partido aqui no Estado. Então, eu acho que é uma decisão que vai ser contestada, que vai tentar sofrer, sim, uma mudança nessa perspectiva, porque o prefeito de Petrolina reúne vários ingredientes importantes para uma candidatura adversária ao PSB no Estado. Ele tem capacidade de reunir aliados, ele tem a capacidade, né, de gestão já reconhecida dentro do seu município, é um município que tem uma dinâmica econômica muito importante. Não é diferente você ser prefeito de uma cidade que não tem essa contribuição tão expressiva para o Estado. Então, ele tem credenciais que não vão, ele não é apenas uma decisão tomada com 1 ano e tanto de antecedência que vai deixá-lo, né, fora desse paro. Com certeza, as peças ainda vão se mover nesse sentido. Agora, claro, o prefeito de Jaboatão, ele vem também buscando esse protagonismo, mas numa outra linha, né, assim, também com um certo relação com o governo federal, mas se colocando claramente com uma agenda mais de desenvolvimento do município, né, focado. Ele tem feito uma gestão com alguns aspectos muito interessantes, diferente de muita coisa que já tinha acontecido no município, por exemplo, essa questão da centralização administrativa, né, daquele centro administrativo que deu celeridade na relação entre as diversas pastas dentro do município, né, essa atração de investimentos também tem sido uma marca da gestão dele, e tem uma área de desenvolvimento econômico captando muita coisa para lá. E, por fim, né, ele tem esse viés conservador religioso, que nesse momento no Brasil é importante, é uma agenda que ganhou protagonismo desde 2018. Então, não vai ser pequena briga, não vai ser fácil. E a gente só está começando, né, o processo bem antecipadamente, como eu falei. Ok. Bom, e um assunto para em 1 minuto o Écio comentar, a questão da Confederação Nacional dos Municípios, que alerta sobre relatório da reforma do imposto de renda, que é proposto pelo governo federal, que estaria desonerando renda das empresas e pessoas mais ricas e retirando 30 bilhões de reais das contas públicas, Écio. Bem, isso ainda precisa de muita análise, né? Não é bem assim. A proposta ela tende sim a tributar a distribuição de lucros e vai atingir justamente os mais ricos, né? Há algumas estatísticas que mostram que bilhões são distribuídos de lucros para poucas pessoas aqui no Brasil. Então isso pode ser trabalhado para que você inclua uma tributação sobre esses mais ricos. Agora, claro, se você tributar excessivamente, esses bilionários facilmente vão embora também do país. Então tem que ser muito bem
cuidado, e tem que tomar também um pouco de cuidado realmente com os municípios, porque há algumas regras que podem penalizar, assim, a receita que os municípios hoje oferem, né? Então isso precisa ser bem discutido. Não está ainda finalizado. Então vamos continuar discutindo a respeito desse assunto em outros momentos. Écio Costa, obrigado então pela sua participação. Obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima. Priscila Lapa, obrigado mais uma vez. Obrigada, Mário, obrigada, Écio, até mais. Acompanhamos então os debates sobre os assuntos em destaque de hoje com os nossos convidados às 9h30.